Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o escritor, advogado, jornalista e professor Augusto Dias. Vamos começar esse nosso último bloco com a sua contribuição para o jornalismo também, que o senhor também é jornalista. Como é que o senhor desenvolveu esse trabalho? Fala um pouquinho da sua passagem pelo jornalismo também. Em outros tempos, como geralmente se gosta de escrever, a gente gosta de se manifestar de alguma maneira. E eu comecei, eu acho que até por iniciativa do Agostinho Soliva, que foi um presidente do Lar Internacional, e ele naquele tempo ele era um dos donos do jornal Agora. Então ele me pediu uma colaboração, sabe? Eu fazia uns livretos, uns jornaizinhos, esses internos, tipo Grêmio, dentro do Lion, sabe? E ele me pediu para colaborar com uma coluna. Eu colaborei lá um tempo, depois o jornal começou com aquelas dificuldades, coisa e tal, aí eu parei. Aí mais tarde vinha colaborar um pouco com o jornal Vale Paraibano, fundado pelo Chico Triste, que hoje tem Casa Chico Triste em São José dos Campos, na Vila do Tesouro, e que tem uma cadeira na academia. Ele tem uma cadeira, ele é um patrono de uma cadeira na Academia Joseense de Letras, cujo ocupante é o ex-vereador Luiz Paulo Costa. Escreveu um livro também dele, né? Ele tem, sobre o Chico Triste, ele escreveu sobre ele. E o Luiz Paulo Costa tem vários livros, né? O Luiz Paulo Costa foi vereador por mais de 20 anos e é uma das pessoas com o maior repositário da história contemporânea de São José, porque ele viveu porque são 20 anos. Passou por aqui, teve no Gente em Destaque. E o Luiz Paulo, e nós somos amigos, sabe? E nós moramos junto na Rua 7 de Setembro, quando não era Calçadão ainda. Ele era vizinho. Só que eu ficava jogando bola e ele ia para umas coisas da política, sabe? Sabe? Então, sofreu muito na época do regime militar. Sofreu muito. E ele é um membro da academia, ainda muito inteligente, continua suprindo a inteligência das entidades onde ele participa, sempre com boas ideias. Aí eu fui no Vale Paraibano, um pouco fundado por ele, e depois incorporado aqui em São José pelo jornalista Edivar Simões, que era filho do João Lopes Simões, que era uma pessoa que fazia tudo em São José dos Campos também. E depois eu tinha uma coluna no hebdomadário jornal Light News. Eu escrevi lá por 15 anos também. Depois de 15 anos eu também parei com ele. E coincidiu que nesse tempo vieram as coisas da academia, né? Então eu dei preferência para os livros, né? E essa sua entrada na Academia Joseense de Letras se deu de que forma? Quando houve a reativação incentivada pelo vereador Walter Hayashi e o Clube de Joseense Amigos, que defende os valores da cidade, os valores antigos da cidade, os valores patrimoniais, históricos, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo buscou na comunidade 20 pessoas que eles achavam que poderiam compor a academia novamente, junto com os valores restantes daquela academia de 1980. Mas daquele tempo, somente 3, já de mais idade, né? E eu fui um dos escolhidos. Para se entrar numa academia nessas condições, qualquer pessoa para entrar, mesmo após a eleição, que você pode... Nesse caso, eles escolheram. Eu tive que, de próprio punho, por escrito, aceitar a minha indicação. E eu aceitei a minha indicação porque eu achei que na academia, apesar de pouco, a gente pode fazer alguma coisa, né? Porque quem pode fazer mesmo para uma cidade é o poder executivo e o poder legislativo. E lá na Academia Joseense eu tenho uma particularidade que os membros das cadeiras que estão desocupadas podem escolher os seus patronos. E o senhor escolheu Joaquim Nabuco. Perfeito. Por que o senhor escolheu Joaquim Nabuco? Porque eu me impressionei eu gosto de ler história, e eu me impressionei com o seu currículo. Ele foi embaixador do Brasil em Washington. E em Washington existe a Biblioteca do Capitólio, é a maior do mundo.
o maior número de volumes do mundo. E existe uma ala lá com o nome de Joaquim Nabuco. Sabe? Que ele foi embaixador lá e é um intelectual, gostava de escrever, tem muitas obras. Era amigo do imperador Dom Pedro II, que era um intelectual também, um homem culto, inovador. Trouxe a primeira câmara fotográfica para o Brasil. E ele foi um dos primeiros aí com o Graham Bell a testar o telefone. Ele teve essa experiência com o Graham Bell, pessoalmente. E o Joaquim Nabuco escrevia livros e ele, junto com o Rui Barbosa, ele defendeu a separação da Igreja e do Estado, que era um quarto poder constituído. E ele ajudou nesse processo de separação. E era um abolicionista, ajudou a acabar com a abolição no Brasil, incentivando a Princesa Isabel, etc., o próprio imperador, sabe? E ele escrevia muito e era um brilhante orador. E falava inglês muito bem, uma coisa rara no Brasil daquele tempo, né? Quer dizer, é como Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira em 1897. O Machado de Assis, aos 68 anos de idade, decidiu aprender grego. Quer dizer, num Brasil rural, atrasado, ele quis aprender grego. Isso que eu digo para você, da importância da gente querer aprender. Sabe? Machado de Assis, que era foi um autodidata, né? Um autodidata. Negro, gago. Exatamente. No entanto, ele e o Joaquim Nabuco foram um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, copiando o modelo francês, que foi o primeiro modelo, fundado em 1635, adivinha por quem? Pelo cardeal Richelieu. Que, não sei se você viu o filme Os Três Mosqueteiros. O cardeal Richelieu é aquele que é o gênio do mal. Que era, na verdade, é ele que mandava no Estado francês, né? Mas ele queria juntar intelectuais para cuidar da língua francesa, fazer um dicionário. E daí nasceu a Academia Francesa de Letras, que é a mais importante do mundo, e a brasileira, em 1897, foi copiado o modelo, que todas as outras academias copiam, basicamente. Se o senhor fosse citar 2 ou 3 escritores que o senhor mais admira, 2 ou 3 livros que marcaram a sua trajetória, o que o senhor poderia falar para a gente? Olha, vai me surgir a cabeça o primeiro que aparecer, porque eu tenho vários. Em primeiro lugar, da literatura nacional, eu gosto mesmo do Machado de Assis, né? Ele é uma pessoa que encanta, né? Num tempo daquele, no Brasil daquele, no Rio de Janeiro daquele. A escritora Nérida Pinhon, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, tem uma frase muito interessante sobre o Machado de Assis, que ela diz que se o Machado de Assis existiu, então o Brasil é um país possível, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então o Machado de Assis para mim, e a nível, eu gosto muito de alguns escritores universais, né? Eu acho que tratam da cultura, da literatura com um pano de fundo social, econômico, social e político, né? Sem abordar a política exatamente. Que foi, por exemplo, o Victor Hugo, francês Victor Hugo. Eu gosto muito do Dostoiévski. Eu gosto muito Olha, eu gosto de um filósofo que se chama Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville escreveu A Democracia na América. Ele, em 1830, quer dizer, poucos anos depois da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, ele visitou os Estados Unidos e se maravilhou com os Estados Unidos, porque ele disse que aqui se trabalha muito, o dinheiro é essencial aqui e se vota para tudo, sabe? Vai fazer uma ponte, todo mundo tem que falar se quer ponte ou não quer ponte, sabe? É um processo diferente do que nós temos aqui, porque vem de cima, mais ou menos de cima para baixo. Às vezes busca-se atender às necessidades. Então, esse livro dele, Democracia na América, também me encantou. Alexis de Tocqueville. Esses são alguns dos autores que eu gosto bastante, que me passaram agora pela cabeça. E o senhor, durante a nossa entrevista toda, falou várias vezes que foi uma criança muito feliz, só se preocupava em ser muito feliz, e até hoje é uma pessoa feliz. E como é que o senhor vê o passar dos anos? O envelhecimento, o senhor hoje está com 76 anos, 75 anos. Como é que o senhor vê
passagem do tempo na sua vida? O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele diz no seu livro Aforismos para uma Vida Feliz, ele diz: quando a gente é jovem, a gente não vê para trás porque é muito curtinho, e a gente vê uma amplidão da estrada lá pela frente. Quando você fica mais velho, você vê que a estrada lá para trás é muito longa e ali na frente é muito curto. Então, no final das contas, é aquilo que a gente ouve vários escritores e filósofos falarem, né? Aproveite o momento. Tem aquela história que se atribui ao Jorge Luiz Borges. Eu esqueci de citar o Jorge Luiz Borges. Para mim, da latino-americano, a maior expressão, né? Muito culto. Falava inglês, francês. O argentino Jorge Luiz Borges. Aproveite o agora. E isso é uma coisa, porque às vezes as pessoas colocam na traseira do carro. Ame ou deixa, ou ame ou faz não sei o quê. Mas eles só colocam o sticker atrás, mas não praticam, porque praticar é difícil. Para praticar entra o ser humano. O ser humano que está com frio, está com probleminha, que está com isso, está com aquilo, sabe? Está com sobrepeso, ou com isso, com aquilo. E ele não consegue praticar aquilo que ele visualiza, porque aquilo ali, na verdade, é um sonho, uma vontade. E ele não visualiza. Então, o envelhecer, às vezes eu vejo coisas da terceira idade, não sei o quê, e eu vejo que eu tenho as mesmas atividades que eu sempre tive. Sabe? A saúde, o otimismo, os probleminhas é o que todo mundo tem, sabe? Mas eu faço exercício 5 vezes por semana, ou 6, eu tenho atividade intelectual e eu não me preocupo com nada disso. Mas, vamos dizer que, verdadeiramente, o que a gente pode dizer do envelhecer é que muitas portas começam a se fechar, sabe? E você tem que continuar a seguir, mas certas coisas você já não faz mais da mesma maneira quando você é jovem. Tem uma frase sua que eu anotei sobre isso, que é a seguinte: sem passado não há presente nem sonhos de futuro. Exatamente, essa é a minha frase mesmo. Sem passado não há presente nem sonhos de futuro. Sabe, a gente tem que viver mesmo. Cada momento é um momento. Às vezes a gente fala, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer isso. Mas dê graças ao trabalho que você tem, né? Sabe, vai com gosto. Vai. Se não tá bom, então dá um jeito. Se você tem capacidade, mude. Busque outra coisa. Porque, na verdade, Rodrigo, a vida é rápida mesmo. Mas você tem que fazer coisas, tem que viver coisas para que depois você veja, mas eu tenho um baú de felicidades aqui. Porque o baú de arrependimentos e de pequenas tristezas está guardado lá em cima, no sótão. Guarda esse pequenininho, tranca a chave. Larga o resto e vai ser feliz, sabe? Não que a gente não tenha problema, não tenha aborrecimento e não se exalta, mas deixar bem grande o baú das coisas realizadas, né, do otimismo. Se o senhor pudesse olhar para trás, depois de toda essa vida que o senhor teve, né, os seus pais, né, seus irmãos, se eu pudesse olhar para trás e aconselhar aquele Augusto de 6, 7 anos de idade, o que o senhor falaria para ele hoje? Boa pergunta aí. Eu diria o seguinte, em determinados momentos eu fui afobado. E eu diria para ele, nesse tempo todo, mais na fase de adulto, né? Por menininho, ele é muito feliz, então não tem nada para dizer, mas mais na fase de adulto eu diria, não seja tão precipitado com certas atitudes, seja mais reflexivo, porque quando você reflete mais, você comete menos erros. Ao cometer menos erros, você se machuca menos e machuca aos outros menos. Talvez eu diria para o meu eu do passado, fazer menos isso, ser mais reflexivo e mais introspectivo. Para a gente finalizar, última pergunta. Do que o senhor sente mais saudade na sua vida? Olha, hoje eu tenho 2 netos. Eu tenho 2 netos, um de 5 e a menina vai fazer 8 agora. Então, eles são um encantamento e um reviver dos meus filhos. Mas eu sinto saudade do tempo que os meus filhos eram pequenos também.
Sabe, que era o mesmo viver de hoje com os meus netos, mas com mais liberdade, porque eu ia para o trabalho e voltava para casa e eles estavam lá. Hoje, eu vou para o trabalho, vamos dizer, volto, mas meus filhos não estão lá, porque casaram, constituíram família, cada um vai para o seu lado, né? Então, o que eu sinto saudade é dos meus filhos pequenos, de reviver tudo aquilo. Tá certo, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns por esses anos todos de trabalhos prestados a São José dos Campos, a história de São José dos Campos. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado a você, Rodrigo, e obrigado à TV Câmara de Jacareí. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui e você continua assistindo à programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.